40 dias para romper um cerco. 40 dias para romper um cerco. A Bíblia diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, cercou a cidade de Samaria. O desespero era grande. As mães comiam os filhos, cozinhavam os filhos e os comiam por causa da fome. Mas entretanto veio a palavra da parte do Senhor. E eu sei bem que eu lhe vou dizer: Deus, antes de fazer alguma coisa, sempre envia primeiro a sua palavra. E nós devemos crer na palavra que Deus envia, porque a palavra que Deus envia, se for recebida com fé, produz livramento. E veio o profeta Eliseu e disse: assim diz o Senhor, amanhã por esta hora não haverá mais fome nem miséria, haverá fartura e abundância na cidade de Samaria. Estava ali um homem importante que disse: não acredito, nem que Deus abra janelas no céu. Isso pode acontecer, mas aconteceu. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. O Deus que promete tem poder para cumprir o que promete. Aquele homem não acreditou e não experimentou. Ele viu com os seus olhos, mas ele não experimentou o livramento da parte do Senhor. Porquê? Porque não acreditou. Da mesma forma, quando nós não acreditamos na palavra que vem da parte do Senhor, Deus se entristece, porque a Bíblia diz que Deus tem alma. E a alma é a parte emocional da pessoa de Deus. Anjos não têm alma, não têm emoções, não se entristecem, não se alegram. Anjos cumprem ordens, mas Deus não tem alma, tem emoções. Ele se alegra, ele se entristece. E a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não estamos aqui para recuar na fé, estamos aqui para avançar na fé, crendo na palavra do Senhor e dizendo: eu creio que o meu cerco em 40 dias será rompido. Em nome do Senhor Jesus, o cerco que tem insistido em rodear a minha vida, seja em que área for, ele tem os dias contados. Ele vai cair. Da mesma forma que o cerco de Ben-Hadad, a cidade de Samaria, caiu e se rompeu, assim será na minha vida, na tua vida. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque há irmãos aqui na igreja que já experimentaram coisas tão boas de Deus nestes 40 dias. Alguém sabia disto? Se há aqui alguém, diga eu. Há pessoas que têm partilhado factos que têm sucedido nestes 40 dias. Quando nós cremos na palavra, Deus está pronto para cumpri-la. Eu hoje queria falar de algo que veio ao meu coração durante a semana: ofertas que rompem cercos. Eu repito, ofertas que rompem cercos. Alguém repita com o pastor: ofertas que rompem cercos. Eu queria começar com um princípio que está em Jó, livro de Jó, capítulo 4, verso 17. Provavelmente eu vou correr com os versículos. Se não conseguires apanhar, tu podes ler na tela. Não gastes muito tempo à procura de um verso que não consegues achar. Se não conseguires achar, lê na tela ou anota e depois em casa conferes. Porque eu preciso de correr com os versículos para ganhar tempo. Mas em Jó capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz: pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? É uma pergunta que é feita a todos nós que estamos aqui. Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Ou pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? Pode ou não pode? Sim ou não? Claro que não. Como é que Deus poderá ser menos justo ou menos puro do que o homem? Foi criado à sua imagem e semelhança, mas pecou, está enfermo pelo pecado. Jamais. Então Deus sempre será mais justo do que qualquer um de nós. Repita comigo: o meu Deus sempre será mais justo do que eu. Por que é que eu estou a ler isto? Porque eu queria dizer aos irmãos e às irmãs aqui hoje que ninguém aqui deve ter a presunção
de querer ser mais justo do que Deus. E por vezes eu encontro pessoas com uma conversa, uma ladainha, e nem se apercebem que aquela conversa, aquela ladainha ofende a Deus, porque parece que aquelas pessoas querem ser mais justas do que Deus. Não é possível. Qual é a ladainha? Qual é a conversa? É aquela conversa de que eu não me interesso por coisas materiais. Para mim, coisas materiais não importam. O que me importa é a minha salvação, aleluia, glória a Deus. Coisas materiais não significam nada para mim. Não me interesso por essas coisas. Não estou preocupado com uma vida confortável, com uma vida estável, com uma vida próspera. Isso não me interessa, isso não é importante para mim. Mas que conversa é essa? Que ladainha é essa? Será que você quer ser mais justo do que o próprio Deus? Quer ser mais moralista do que o próprio Deus? Quer ser mais santo do que o próprio Deus? Vamos ser, por favor, honestos conosco próprios e com o Pai do céu. Quando nós lemos a Bíblia, sabe o que é que descobrimos? Que Deus, quando criou os céus e a terra, os encheu de abundância e fez com que tudo prosperasse e que nada faltasse. O Deus que servimos é o Deus da abundância, é o Deus da prosperidade, é o Deus da provisão. Abraão chamou de Jeová Jiré, o Senhor que supre qualquer necessidade que possamos ter. E sempre que Deus fez uma aliança com alguém, ouça isto, sempre que Deus fez uma aliança com alguém, Deus sempre prometeu prosperar essa pessoa. Deus sempre prometeu suprir as necessidades dessa pessoa. Deus sempre prometeu honrar, exaltar, fazer dessa pessoa uma grande pessoa. É Deus que o diz desde o princípio. E quando caminhamos pela Bíblia, vamos descobrindo que este princípio está sempre a ser revelado. Deus o revelou no Velho Testamento, no Novo Testamento. É alguma coisa que está no coração de Deus, é da sua vontade. Depois encontramos pessoas na igreja que querem ser mais santas e justas que Deus e dizem, sabe, pastor, essas coisas não me interessam. Sabe, eu não venho à igreja para ouvir falar de coisas materiais. Coisas materiais não significam nada para mim. Eu não me interessa se a casa é boa ou má, se o carro é bom ou mau, se a roupa é boa ou má, isso não me interessa. Essas coisas não me dizem nada. Aliás, eu acho que muita gente vai à igreja só atrás de coisas materiais. Eu não. Eu só corro atrás de Jesus, das coisas espirituais. A minha vida é só coisas espirituais. Se a sua vida é só coisas espirituais, por que é que não se alimenta apenas de comida espiritual? Por que é que não começa a vestir roupa espiritual? Por que é que não vai morar numa casa espiritual? Por que é que não começa a pagar as contas da escola, água, luz e tudo o resto com dinheiro espiritual? Entendeu a ideia? Nós estamos na terra, vivemos na terra e Deus promete ao seu povo que se nós o ouvirmos e se nós lhe obedecermos, Ele nos exaltará, prosperará, abençoará em todo o trabalho das nossas mãos. Eu digo aos irmãos aqui, eu não sou mais justo do que Deus e não sou mais santo do que Ele. Se Deus diz na sua palavra, se tu me servires, se tu me honrares, eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre ti uma bênção que te exaltará, eu digo, amém, eu recebo, eu tomo posse em o nome de Jesus. E os irmãos, aleluia! Sempre na Bíblia você descobre isso. Sempre que as pessoas que fizeram aliança com Deus lhe obedeceram e o amaram e o serviram, como resultado, essas pessoas prosperaram nas suas vidas.
essas pessoas foram exaltadas na caminhada. Essas pessoas, elas comeram o bem da terra e não o pior. Sempre foi assim e deve continuar a ser assim na minha vida, na tua vida, na vida daqueles que simplesmente acreditam. Mas há gente que é mais justa do que Deus. Esse Paulo Cunha fala muito de coisas materiais. Deviam ler os Evangelhos. Alguém aqui sabia que o Senhor Jesus nos Evangelhos falou mais sobre finanças do que falou sobre qualquer outro assunto? Sabiam disso? Oh meu Deus, se não sabiam, ficam a saber. Nos Evangelhos, Jesus falou mais a respeito de questões materiais e financeiras do que de qualquer outro assunto. Significa que tem importância na vida das pessoas. São Paulo gastou 3 capítulos em 2 Coríntios só a falar de questões financeiras, de coisas materiais. É porque tem importância na vida das pessoas. Quando Deus chamou a Abraão, Deus disse: eu vou-te exaltar, fazer um homem grande na terra. Eu vou fazer de ti o pai de multidões. Eu vou fazer de ti um homem super abençoado. E ele viveu nesta terra abençoado, exaltado por Deus. E diz que quando Abraão morreu, Abraão era um homem abastadíssimo, nada lhe faltava e sempre teve em abundância. E por aí fora. Portanto, o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, porque aprendemos aqui a semana passada, nele não há mudança, nem sombra de variação. E agora eu queria dizer também que há pessoas que têm que parar com a mania de que são melhores do que os outros e que são importantes demais. Somos todos iguais na presença de Deus, mas há umas pessoas com umas manias, têm que ser desmaniados, entre aspas. Quais são as manias? As manias é: Deus tem um plano qualquer na minha vida. Eu vivo a comer o pão que o diabo amassou, mas é de Deus. Estou falido, mas Deus está por detrás da falência. Deus por detrás da falência. Se for o diabo, concordo. Agora o meu Deus por detrás da falência, jamais. Ali concorda comigo? A minha vida é um caos, estou todo arrebentado, mas Deus está por detrás. É um plano misterioso. Perdi 50 quilos, sou pele e osso, como barata tonta, grilo, gafanhoto, mas Deus está por detrás. É uma estratégia misteriosa do Senhor Deus. Eu não a quero para mim e tu também não a devias aceitar para ti, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, por amor de nós, sendo rico, fez-se pobre para que através da sua pobreza cada um dos seus filhos prosperasse em todo o trabalho das suas mãos. Diga: eu recebo esta palavra. Então há pessoas que me parece que têm uma mania de serem melhores do que os outros. Deus tem planos especiais para eles, planos confusos, complicadíssimos, difíceis de explicar na Bíblia. A vida é um caos completo, absoluto, mas eles sempre acham que Deus está por detrás daquela vida miserável que eles levam. Meus amigos, Jesus disse: esse desgraçado e bandido, o Satanás, veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham uma vida miserável de vez em quando, necessidades de vez em quando. Eu vim com uns planos misteriosos. Não! A Bíblia diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Alguém grite e diga: vida em abundância. Não ouvi? Sabe o que é vida em abundância?
é a vida a mais do que nós precisamos. Olha, esta é outra. Há pessoas que dizem, não, Deus só nos dá o que nós precisamos e não dá mais. Ele só dá a medida. O nosso Deus é o Deus da medida. Tu precisas de 10, Ele dá 9,99. Tu precisas de 20, Ele dá 19,50. Não, vida em abundância significa, precisas de 10, Deus dá 20. Precisas de 20, Deus dá 30. Ele dá mais do que nós precisamos. Por isso é que São Paulo disse que o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer mais abundantemente do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós pedimos. Às vezes nós pedimos 5 e Deus manda 10. Nós pedimos 10, Deus manda 20. Porquê? Porque Deus tem prazer em enviar a nós abundância para a nossa vida. Oh meu Deus, alguém diga abundância. Outra vez. Bem, então é assim. Eu não sei aonde é que tu estás. Eu não sei se tu és daqueles que estás no grupo das pessoas que dizem, não, para mim o remediado está muito bom. Remediado é uma palavra espetacular. Cada vez que eu ouço a expressão remediado, eu lembro-me de remédios. Remediado, remédios. Ou então remendos. E de facto o nosso Deus é o Deus dos remendos, é o Deus dos remédios. Qual que é? O nosso Deus é o Deus de coisas novas. Está velho? Deus faz de novo. Está enfermo? Deus sara completamente. Ele não é o Deus do remediado, Ele é o Deus da abundância, da solução, da saída, da resposta, do livramento, do milagre completo e total. Este é o meu Deus. Não sei se é o seu Deus, mas este é o meu Deus, e o seu nome é Jesus. Jesus, 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 aquele que supre todas as nossas necessidades. Aleluia! Sabem, irmãos, é o que nós temos vivido. Por vezes eu fico com pena de pessoas que até estão na igreja, conheço-os há tanto tempo e a vida não marcha. Porque são mais moralistas do que Deus. Eu não me preocupo com essas coisas. Eu preocupo-me só com as coisas espirituais. Mas a Bíblia está cheia de coisas materiais. É porque também fazem falta à nossa vida, são importantes à nossa vida. Agora, há aqui uma palavra que eu queria lançar como desafio para os meus irmãos. Há aqui alguém que é meu irmão em Cristo? Esta palavra é para ti, homem. Isaías 1, verso 19. Isaías 1, 19, a Bíblia diz: se quiserdes e me obedecerdes, se quiserdes e me obedecerdes. Ouça bem isto, Deus não obriga ninguém a receber uma coisa que não quer. Deus não dá a uma pessoa alguma coisa que ela não quer receber. Os irmãos sabem que eu já conheci pessoas que não querem ouvir esta mensagem, não concordam, não aceitam e depois criticam-nos quando nós passamos com o nosso bom carro. Criticam-nos quando nós vestimos uma roupa bonita. Criticam-nos quando temos um bom aspecto. Logicamente somos filhos do Rei, embaixadores de Cristo na terra. Tu também, tu também, tu também. Toda a gente aqui. Não querem ouvir. Criticam, rechaçam e depois falam mal daqueles que querem, obedecem a Deus e alcançam. Sabe, eu sou uma pessoa abençoada. Deus tem me ajudado, Deus tem me prosperado, Deus foi suprindo as minhas necessidades à medida que eu fui caminhando com Ele. Não caiu do céu. Trabalhei muito, fiz a palavra de Deus. Não veio tudo no instante, mas foi vindo e vem.
Deus serve-se de pessoas para me abençoar diretamente. Deus move a sua mão na minha vida, na minha casa. Porquê, pastor? Porque, irmãos, primeira coisa, eu quis e quero que isto me aconteça. Porque se uma pessoa não quer, não vai acontecer. Temos que querer, desejar. O nosso coração tem que desejar isto. Eu quero ser próspero, não a todo custo. Não me vendo, não me deixo comprar. Vou ser claro com os irmãos, não me vendo e não me deixo comprar. Eu vivo a minha convicção. Quem quer, quer, quem não quer, não quer. O que eu creio é aquilo que eu procuro viver. Agora, irmãos e irmãs, eu quero, eu desejo que esta palavra sobre provisão se cumpra na minha vida. Eu quero que a minha vida seja exaltada cada vez mais. Eu quero, é promessa do Senhor, eu quero. Eu te exaltarei acima das nações da terra. Eu quero. Há aqui alguém que também quer? Sim ou não? Sim. Primeiro, temos que desejar, temos que querer. Segundo lugar, temos que obedecer. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes. Uma outra tradução diz: se quiserdes e obedecerdes. É a mesma coisa. Obedecer a quem? Ao Senhor. Obedecer a Deus. Obedecer à palavra. Quantos aqui sabiam que a obediência não salva uma pessoa? A salvação é por meio da nossa fé. Mas a obediência é que determina a qualidade da nossa vida. Ouça, o que eu lhe estou a dizer é muito importante. A obediência não salva uma pessoa. O que salva uma pessoa é a fé em Jesus Cristo. Mas a obediência determina a qualidade da vida de uma pessoa. Quanto mais obediente uma pessoa for à palavra, maior será o nível de vida, a qualidade de vida dessa pessoa em todas as áreas. Por isso é que Deuteronômio 28 diz: se ouvirdes e se obedeceres, eu te exaltarei, as bênçãos virão ter contigo. Então alguém quer isto para si? Não ouvi? Tem que ser obediente. Obediente aqui à palavra, aprende e pratica. Vai sendo ensinado e vai praticando. E na medida em que nós vamos aprendendo e praticando, a bênção vai se libertando na nossa vida e isto vai nos acontecer. O verso 20, ele diz: mas se recusardes, ou seja, se não quiseres, se não aceitares, se disseres não é bem assim, não aceito. Há lá uma pessoa na Bíblia que viveu mal. Jó teve muitas dificuldades. Há uma outra história que fala de alguém que também passou grandes apertos. Sabem, eu não tenho nada contra quem quer ser apertado. Se alguém quer ser apertado, que seja apertado à vontade. Quer sofrer, sofra. Eu também percebo que há pessoas que gostam de sofrer. A gente que gosta de um sofrimento, gosta de ganir. Ai! Não me importa, é consigo. Eu estou a dizer-lhe: Deus não quer. E eu não quero isso para a minha vida. Se tu queres, ok, tudo bem. Eu quero o melhor da terra, o bem desta terra. E os irmãos? E Deus diz: se recusardes e fordes rebeldes, o que é que isto significa? Se eu não quiser, e se eu disser isto não é assim, palavra distorcida, estou a distorcer a verdade, não estou a ensinar corretamente, não é isso que Deus quer dizer. Quando Deus fala de riqueza, é espiritual, não é material. Aleluia. Deus diz: se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se a pessoa não quiser e ainda criticar, a pessoa nunca vai experimentar isto na sua vida. Olhem para mim. Os irmãos sabem que a grande parte das igrejas neste país andam falidas. Não têm dinheiro nem para mandar cantar um cego, quanto mais alguém que tenha vista. Por que será? Por que será? E eu já disse aos irmãos aqui no outro dia,
Aqui na terra do Algarve, eu devo ser o pastor mais criticado. Eu não tenho unção de Deus, a minha unção é do diabo. Sou um homem estranho. A nossa igreja é estranha, claro que é uma igreja estranha. Sexta-feira à noite, 400 pessoas na sala, é uma igreja estranha, sem dúvida. Mas falam muita coisa. Muita coisa. Mas há uma coisa que eles não podem dizer. Eles não podem dizer que o Paulo Cunha não paga as contas. Isso não podem. Não podem. Não podem dizer que a Igreja do Espírito Santo ficou a dever. Não podem dizer que esta igreja lança um projeto e depois tem que andar a pedinchar a todo mundo tostões para ver se o consegue acabar. Por isso é que quando a corda aperta, o Paulo Cunha passa a ser bom. O Paulo Cunha passa a ser um santo homem de Deus. Como alguém me disse há 3 semanas: pastor, você é o dono da cidade, você é o dono da região, você é o homem de Deus nesta cidade e nesta região. Eu só quero ficar de bem consigo para ver se me cai em cima algumas migalhas da sua mesa. Ai sim, já não sou mau, já não sou do diabo, já não sou falso profeta agora, já não tenho uma igreja estranha. De repente tudo se torna bom. Por quê? Porque quando falta, as pessoas, elas até mudam de convicção. E sabe, eu não tolero isso. Se há alguma coisa que eu não faço é vender as minhas convicções. Vou-lhe dar um exemplo. Um dia eu ganhei a simpatia de um homem de Deus até hoje. Sabe porquê? Porque no primeiro dia que nos encontramos, eu ia falar com alguém que vendia livros. E nós havíamos pedido a essa pessoa muitas vezes para nos emprestar expositores. E a pessoa nunca nos emprestou os expositores para pormos os livros. E então, naquele dia, eu chamei a pessoa para dizer: olha, a partir de hoje eu não quero mais nada de si, nem livros seus. Acabou. Você disse que nós vendemos muitos livros à sua livraria. E o que é que você fez para nos abençoar? O ano acabou, você baixou a nossa comissão para a igreja. Somos bons clientes e a compensação é: vais ganhar menos. Então não quero. E então ele disse: não, não faça isso, por favor. Olha, eu vou aumentar a comissão e aqueles tais expositores eu vou trazê-los já. E eu disse: agora é que eu não quero mesmo nada de si. Nada. Nada. Porquê? Se nós éramos bons clientes, você devia ter reconhecido isso há pouco tempo atrás. Não é agora. Agora que nós estamos a sair, você aumenta a comissão. Agora que vamos embora, você já vai fazer tudo o que nunca fez antes. E nós pedimos 1000 vezes: pois agora não quero nada de si. E o pastor que estava ao lado ficou admirado e tornou-se meu amigo até hoje. Porque na convicção dele, um homem tem que ser homem. E um homem tem que ter convicções. E um homem. Alguém me entende? Agora, porque é que tanta gente por aí está falido? Igrejas falidas, o povo falido. Porquê? Sabe porquê? Porque esta palavra cumpre-se na vida deles: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Há gente que não fala de finanças porque tem medo de falar. Nem acredita que Deus supra as necessidades. Não crê em exaltação, não crê em que Deus honre, não crê em ofertar, em semear, não ensina. No fundo até roubam às pessoas este benefício,
porque se o povo não ouvir e não aprender, não vai gerar fé. Se não gera fé, não pode receber. Oh meu Deus, eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque Deus nos tem ajudado primeiro a crer e a viver, depois a ensinar os irmãos, para que os irmãos possam experimentar a mesma coisa. E eu tenho dito neste altar, nesta igreja, chegará o dia em que todas as pessoas que estão ligadas a este ministério prosperarão, à direita, à esquerda, à frente, atrás. Tudo o que fizerem dará certo, e terão inveja de nós por causa da bênção do Senhor na nossa vida. Alguém o louva por isso? Então os irmãos já sabem de uma verdade: o Paulo Cunha é o pior que há. Mas quando for preciso vender revistas, vender livros, ajudar a pagar as despesas dos outros, Paulo Cunha é um santo homem de Deus, o melhor que há. Depois das contas pagas, vira-se o disco e é o lado B ou A. Entendeu o que eu quero dizer? Por isso eu disse aos irmãos aqui no domingo: estou cansado disso. Tirei o meu time de fora de campo. Estou caminhando com Jesus na visão que Deus me deu. E quem quer ficar, fica. Quem não quiser, olha, peça a Deus que o guie. Mas há momentos na vida que nós temos que ter a coragem de fazer opções, tomar decisões que por vezes desagradam a uns, agradam a outros, mas nem Jesus conseguiu agradar a toda a gente. Portanto, eu sei que eu também não consigo. Faço aquilo que é a minha convicção e vou em frente. Hey! Alguém diga: eu quero e vou obedecer a Deus, e os meus caminhos serão abertos em o nome de Jesus. Repita isto comigo: a oferta ou o presente tem poder. Outra vez: a oferta e o presente têm poder. E depois desta introdução, eu queria dizer aos irmãos que de facto há um princípio espiritual de rompimento na oferta ou no presente. Provérbios tem 2 versos que os irmãos têm que registar na Bíblia. Provérbios 17, procuro rapidamente, verso 8. Provérbios 17, verso 8 diz: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. Há Bíblias que diz suborno, há Bíblias que diz presente ou oferta. A sua diz presente ou oferta. Aquilo que a palavra quer dar a entender é que um presente, uma oferta nas mãos de uma outra pessoa, vai mexer com as emoções dessa pessoa e por vezes vai alterar decisões, vai abrir caminhos, vai mudar coisas em relação à sua vida. Entendeu o princípio? E depois há um mais claro, que está em Provérbios 21, verso de número 14. Diz, 21, 14 de Provérbios: o presente dado em segredo. Alguém aqui já deu um presente em segredo? Não. Experimente. O presente dado em segredo abate a ira. O suborno às escondidas aplaca a indignação. Qual é a ideia? Qual é o princípio? O princípio é que um presente, uma oferta, aplaca a ira, faz desfalecer a vingança, alivia a dor da ofensa em relação a pessoas e em relação até ao próprio Deus. E nós vemos isto na Bíblia. A oferta, o presente, é capaz de aplacar, fazer parar a ira de uma pessoa, a raiva de uma pessoa, o desejo de vingança de uma pessoa.
Entende? Não sei se alguém já teve a experiência de ter ofendido alguém e quando foi pedir desculpa levou um presente, uma oferta. Teve um gesto de honrar alguém com uma oferta, com um presente. E de facto o princípio espiritual que o sábio ensina é que a oferta e o presente mexe com as emoções da outra pessoa ofendida ou que tem poder de decisão e faz com que a ira seja aplacada, a vingança seja parada e as decisões sejam tomadas, quizás, a nosso favor. E eu tenho ensinado aos irmãos muitas vezes que nós somos cristãos, mas há uma coisa que nós não somos, é burros. Burros. Somos ovelhas, não burros. E temos que aprender os princípios da palavra e os viver no nosso dia a dia, sem receio. Você quer 2 ou 3 exemplos? O que foi que Jacó fez para aplacar a fúria do seu irmão Esaú? Alguém sabe? Diga eu. Então diga-me. Ele enviou um presente ao seu irmão. Esaú carregava um ódio no coração contra Jacó de anos. Queria vingar-se, queria matar o irmão, porque Jacó lhe roubou a bênção da primogenitura. E em certa ocasião, quando Jacó sabe que tem que se encontrar com Esaú, que vem armado com um batalhão de gente para o matar, Jacó clama a Deus, o anjo lhe aparece, Jacó luta com o anjo, mas quando se vai encontrar com o seu irmão, diz que Jacó envia um presente, uma oferta para o seu irmão Esaú. E o certo, eu não sei se foi por causa da oferta ou não, mas o certo é que o coração de Esaú mudou e em vez de querer matar o irmão, diz que sentiu compaixão do irmão, reconciliaram-se, a vingança parou e nunca mais houve em Esaú o desejo de perseguir a Jacó para o matar. O que é que Jacó fez? Jacó, ele usou o princípio da oferta para alargar o seu caminho, para promover uma libertação na sua vida. Alguém repita presente. Oferta. Eu não sei se os irmãos sabem o que foi que Jacó ofertou ao seu irmão Esaú. Talvez eu consiga encontrar aqui na Bíblia e ler para os irmãos. Ele ofereceu, alguém começa a fazer contas, 200 cabras. Bem, hoje não é difícil oferecer 200 cabras. 20 bodes, também não é difícil. 200 ovelhas. 20 carneiros. 30 camelas de leite com as crias. 40 vacas. 10 touros. 20 jumentas. 10 jumentinhos. É obra. Foi a oferta de Jacó para o seu irmão Esaú. Quando Esaú, cheio de vingança, querendo matar o irmão, começou a ver as vacas, as camelas, os touros, quando ele viu as cabras, então a oferta amoleceu o coração de Esaú. Porquê? Porque o princípio espiritual diz que a oferta abre o caminho, aplaca a ira, aplaca a fúria de alguém. Alguém se lembra dos irmãos de José? O que é que os irmãos de José fizeram quando descobriram que o governador do Egito era o irmão que eles haviam vendido como escravo? O que é que eles fizeram? A Bíblia diz, em Gênesis 43, 25, 26, não abra, ouça, diz, prepararam o presente. Outra vez comigo. Prepararam o presente.
para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até à terra. Neste caso não era preciso, porque José não era um homem vingativo. José era um homem de paz. E José era um homem que tinha discernimento espiritual para entender desígnios de Deus. E ele percebeu que de facto aquilo que os irmãos fizeram de mal, Deus converteu em bem. E ele disse: eu não me vou vingar dos meus irmãos. Mas os irmãos não sabiam. Tanto que os irmãos pensavam que talvez quando o pai morresse, ele se ia vingar dos irmãos. Ele nunca o fez. Mas os irmãos, por via das dúvidas, levaram um bom presente ao senhor governador, para que quando ele viesse a casa e eles fossem comer com ele pela primeira vez à mesa na sua casa, o coração dele ficasse mais amenizado com o presente deles. Repita comigo: um presente, uma oferta, amolece o coração dos ofendidos. E sabe que muitas vezes nós gastamos tanto tempo a fazer coisas que se mostram completamente ineficazes, quando uma oferta, um presente, é capaz de trazer uma pessoa que está longe de nós para perto de nós. É capaz de fazer com que alguém que não nos pode ver, nem pintados dourado, de repente comece a ver-nos com outros olhos. Mas é preciso ter coragem para presentear, ofertar aquele a quem ofendemos, ou magoamos, ou tratamos mal. Entende o que eu quero dizer? Em relação a Deus, o princípio também se aplica. E eu estava a ler a Bíblia e encontrei um verso interessantíssimo. Os irmãos sabiam que no Velho Testamento, as pessoas com consciência pesada, elas iam a Deus e elas ofertavam para que Deus se tornasse um pouco favorável para com elas. Aqui os irmãos devem ler em Números 31, 50. Veja na sua Bíblia, Números 31, 50. A Bíblia diz que o povo de Israel trouxe uma oferta ao Senhor. Cada um o que achou: objetos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares. Agora venha-me dizer que Israel era um povo pobre, que cheirava mal, que não tinha onde cair morto. Que oferta eles foram dar ao Senhor? Leia na sua Bíblia: objetos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas, colares. Para quê? Para fazer expiação pelas suas almas perante o Senhor. Haviam feito asneira, como habitualmente, a consciência ficou pesada. Usaram o princípio da oferta para amenizar a ira de Deus para com eles. E então diz que vieram à presença do Senhor e trouxeram uma oferta de valor. Para quê? Para que Deus fosse favorável para com eles. No fundo, esta gente sabia o poder que existe no presente, que existe na oferta. Porque como lemos em Provérbios, a oferta, o presente, alarga o caminho da pessoa, aplaca a ira, aplaca a fúria, aplaca o desejo de vingança. E agora, irmãos, apraz-me dizer aqui que há ofertas que são capazes de romper cercos. Repito, há ofertas que são capazes de romper cercos, porque há um poder muito grande na oferta que se faz. Ofertas também abrem caminhos. Eu disse, ofertas também abrem caminhos.
Ofertas também mexem o sobrenatural de Deus. Ofertas também trazem respostas. Ofertas também geram livramentos. Isso vem na Bíblia. Por quê? Porque a oferta, ela aponta sempre para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Sempre que nós ofertamos alguma coisa, sempre que nós honramos alguém com uma oferta, sempre que até na casa de Deus nós ofertamos, a oferta sempre aponta para Jesus, porque a Bíblia diz que antes de haver tempo, no tempo sem tempo, Deus decidiu ofertar Jesus, o seu Filho, e o ofertar ao mundo para a salvação dos homens. A oferta simboliza Jesus, a maior dádiva que Deus deu às pessoas. Por isso a oferta, ela tem uma carga simbólica tremenda. E sabe que nós poderíamos, muitas vezes na igreja, na hora do ofertório, usar a nossa oferta como uma ferramenta para nos alargar o caminho. Quando vimos à presença de Deus e ofertamos, devemos fazê-lo de modo a honrar a Deus, a exaltar o Senhor e a dizer: meu Deus, o que eu estou a fazer é para te engrandecer, é para te servir, é para te honrar, e creio no meu coração que vai alargar o meu caminho, que vai romper cercos na minha vida, que vai derrubar gigantes diante de mim, porque é um princípio espiritual que começa no Gênesis e acaba no Apocalipse. Alguém repita comigo: a minha oferta de fé, sacrifício, de amor, em adoração, ela tem poder para alargar os meus caminhos e romper cercos na minha vida. Olhem para mim, irmãos, o que foi que Eliseu fez quando os sírios cercaram o rei de Israel? Alguém sabe? Veja na sua Bíblia, 2 de Reis, capítulo 6, verso 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 6 e verso de número 23. A Bíblia diz: assim apresentou-lhes um grande banquete. Alguém repita: grande banquete. E depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O profeta Eliseu usou o poder da oferta para romper um cerco de perseguição e conflito. Os sírios queriam matar o rei de Israel, andavam a montar emboscadas para o matar. Foram à procura do profeta Eliseu para prender Eliseu, para que o rei de Israel ficasse sem a proteção do homem de Deus. Alguém aqui acredita que há homens de Deus que trazem proteção de Deus à nossa vida? Deixe-me dizer isto: há homens de Deus que são como grandes árvores. Quem caminha ao lado deles está debaixo de uma sombra espiritual. Tenho dito. Eliseu era uma sombra para o rei de Israel. Os sírios projetavam matar o rei de Israel. Deus contava a Eliseu os planos detalhadamente, e o rei de Israel livrava-se das emboscadas. Um dia descobriram que Eliseu, o profeta, sabia de tudo o que se passava dentro da casa do rei da Síria. Então foram prender Eliseu. E quando foram prender Eliseu, Eliseu orou e disse: Senhor, cega-os, olhos do entendimento fechados, para não me conhecerem. Eliseu era famoso, tinha programa de televisão, saía nos jornais, a fotografia dele era muito vista, tinha Facebook, tinha site na internet, Twitter, blog.
Então Eliseu era famoso, toda a gente sabia quem era Eliseu. E quando os sírios foram prender Eliseu, os olhos ficaram fechados, falavam com Eliseu e não sabiam que era Eliseu. E Eliseu disse: sigam-me que eu vos levarei a Eliseu. Eliseu disse: sigam-me que eu vos levarei a Eliseu. Eliseu os levou ao rei de Israel, que eles queriam matar. Quando o rei de Israel viu os inimigos, disse: eu vou matá-los, meu pai, é a hora da vingança, por Deus, aleluia. Oh, como Deus é um Deus de justiça, trouxe os meus inimigos às minhas mãos, eu vou acabar com a raça deles. Eliseu disse: não faças isso. É estranho, não é? Porque este mesmo Eliseu que disse não faças isso, foi o Eliseu que amaldiçoou os rapazes que lhe chamaram careca. Lembra-se? Careca, vai subindo careca, careca sobe. E o careca disse: malditos sejam. Morreram 42 às mãos de 2 ursas. E este mesmo Eliseu agora age de modo diferente. Normalmente é assim: quando a coisa é conosco, ou vai ou racha. Quando é com os outros, tenha calma, irmão, paciência. O que é que anda a aprender na igreja? Eu vou repetir. Quando o assunto é conosco, ou vai ou racha. Justiça, castigo, maldição. Quando é com os outros, ó irmão, Deus não ensina isso. Paz e amor. Onde está a sua fé, a sua compaixão? Tem que ter misericórdia, porque agora não é conosco, é com os outros. Eliseu, quando foi com ele, chamaram-lhe careca, amaldiçoou os moços. Agora que era com o rei, diz ele: não é preciso, não vamos matar ninguém, vamos usar o princípio da oferta. A oferta tem poder, o presente tem poder, vamos usar esse princípio. O rei deve ter pensado: porque é que ele não usou este princípio com os rapazes? Está alguém em casa? Não. Disse Eliseu: prepara-lhes um banquete, oferece a esta gente o melhor banquete que tu puderes oferecer. O rei ofereceu. Qual foi o resultado? A Bíblia diz, final do verso 23, pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Ou seja, o presente, a oferta, fez com que acabasse a perseguição e o conflito. Os sírios desistiram de perseguir o rei de Israel e querer matá-lo. Repito, desistiram. Então agora vou-lhe dar um conselho. Não é comigo, é para si. Quando for comigo, vamos ver o que é que vou fazer. Há alguém que o persegue? Use o poder da oferta. Há alguém que quer devorá-lo e consumi-lo? Use o poder da oferta. Há alguém que quer conflitos consigo? Use o poder da oferta. Uma ofertazinha vai amenizar as emoções da pessoa. Sabe o que diz a Bíblia? É como amontoar brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa que nos quer mal. Por exemplo, há aqui alguém que sabe que há um irmão abençoado, mas com um déficit na bênção. Tem um furo no pneu da bênção. E diz aquela pessoa: pastor, aquele irmão fala umas coisas de mim que não são verdade. Use o poder da oferta. Se for uma senhora, ofereça-lhe uma flor, ou um raminho de flores. Entende? O poder da oferta é capaz de romper o cerco da perseguição e do conflito. Sabe, irmãos, eu sonho. Posso sonhar? Posso sonhar? Eu sonho com o dia em que os irmãos aqui vão começar a resolver os conflitos e os problemas com ofertas. Estás a falar mal de mim? Vais ver o que eu te vou fazer. Um jantar no melhor restaurante da cidade.
estás aí a montar um esquema contra mim? Vais ver o que eu te vou fazer. Vou-te pagar um dia no melhor spa do Algarve. Alguém aqui consegue sonhar comigo? Porque por vezes nós gastamos o tempo, a energia, a força, gastamos a beleza, entende? Em conflitos, perseguições, a defendermos-nos, a contra-atacar. Eliseu usou o princípio da oferta. Um banquete para esta gente vai acabar com os conflitos. E acabou. Os sírios foram embora e diz: vamos embora e não voltamos mais aqui, não queremos saber mais desta gente, fiquem em paz, que nós em paz nos vamos. Alguém repita o princípio da oferta. Rompe o cerco da perseguição, do conflito, da inimizade, da guerra, da discussão, disso tudo que não vale a pena. Alguém diga ofertas, ofertas. Em vez de se defender e andar a discutir e a brigar, dê ofertas. Os irmãos sabem, por exemplo, Elias rompeu um cerco de necessidade. Eu queria que você lesse comigo 1 de Reis 18, verso 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 34. Alguém está comigo ainda? Oh, graças a Deus. Alguém diga: a oferta tem o poder de romper cercos. Primeiro livro dos Reis 18, diz no verso de número 34. Então disse: enchei de água. Alguém repita: água. 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Irmãos, vocês conhecem a minha visão desta história. Elias levantou um altar para provar a Israel que o Deus verdadeiro não era Baal. O Deus verdadeiro era o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus, teu Deus, nosso Deus, não há outro. E na hora de fazer o altar, ele o faz de acordo com aquilo que as leis de Moisés diziam. Ele prepara tudo de acordo com aquilo que as leis de Moisés determinavam. Mas há uma coisa que Elias faz que não era normal ser feito num altar de sacrifício. É a única vez na Bíblia que tu encontras alguém a fazer aquilo que Elias fez num altar de sacrifício. Água, derramar água. Isto não se fazia no altar, até porque a água não combina com fogo. Repito, a água não combina com fogo. E quando o animal era sacrificado e o sangue derramado, depois de se acabar o sacrifício, tinha que se queimar o animal. O animal tinha que ficar em cinza, tinha que morrer e depois era queimado, porque o animal queimado em cinza simbolizava Jesus Cristo, que ressuscitou. O corpo não ficou na sepultura, os ossos não ficaram na sepultura, ele ressuscitou, o túmulo ficou vazio. Então Deus queria que o animal, depois de morto, fosse queimado, tornado cinza. Ora, água não combina com fogo. Derramar água e depois acender um fogo não combina. Mas por que razão Elias, por 3 vezes, ele derrama 4 cântaros de água sobre o altar? Porque Elias conhece o princípio de romper um cerco através do poder da oferta. Não me ouviram muito bem. Eu disse aos irmãos há algum tempo atrás, está na série das noites dos dias de Elias, e eu escrevi no livro
o espírito de Elias que há de sair qualquer dia. Há pessoas nas igrejas que podiam estar 10 vezes melhor. Não estão porque têm receio, falta de fé, não sei o que chamar. Têm dificuldade em agir no princípio do poder da oferta, que rompe cercos de necessidade. O que é que Elias fez? Elias ofertou sobre aquele altar alguma coisa que ele queria colher. Israel estava cercado pela necessidade. Não chovia há 3 anos e 6 meses. O cerco era grande. Necessidades, fome, miséria. O bem mais valioso chamava-se água. E Elias, quando levanta o altar, diz: eu quero água. 4 cântaros de água, 1 vez, 2, 3. Provavelmente alguns disseram: porque este desperdício? Derramar um bem tão valioso sobre o altar, para quê? Bem, hoje existem as mesmas pessoas. Falar disto para quê? Falar de oferta para quê? Falar de finanças para quê? Para quê? Porque a Bíblia está cheia disso. É porque Deus quer que se fale, vamos falar. Mas normalmente quem critica são os avarentos, os maamonitas. Quem são os maamonitas? São aqueles que não têm Jesus como Senhor das suas vidas. São aqueles que têm o dinheiro como Senhor das suas vidas. E quem tem o dinheiro como Senhor das suas vidas tem dificuldade em ouvir falar disto, está para os ouvidos, fica mal disposto, dá-lhe bichos carpinteiros num certo sítio. Fica incomodado. Mas eu quero dizer aos irmãos e às irmãs: nós temos que chegar a um nível na nossa caminhada em que a nossa vida é de Jesus, o nosso pensamento é de Jesus, nosso coração é de Jesus, nossa família é de Jesus, nosso corpo é de Jesus, nossos bens são de Jesus, mas a nossa carteira, o nosso dinheiro não é nosso, também é de Jesus, tudo é de Jesus. E Jesus disse: vocês não podem servir ao Senhor e a Mamon. E há gente escrava de Mamon. E há alguns, o Mamon exerce nas suas vidas um domínio que lhes ata as mãos, fecha-lhes as mãos, e eles não prosperam. Tendo a possibilidade de comer o melhor da terra, eles comem o pior. Eu não quero isso para mim. Eu quero a promessa do Senhor na minha vida. E tu, se quiserdes e obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Louve o nome do Senhor por isso. 12 cântaros de água são derramados em cima daquele altar. O que é que Elias está a fazer? A usar o princípio da oferta para romper um cerco de necessidade. Qual foi o resultado? Ele orou e disse: Senhor, confirma que eu sou teu servo, confirma que tu és o Senhor. O fogo do céu caiu, consumiu o sacrifício, lambeu a água, e a Bíblia diz: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no verso 45, leia comigo: em pouco tempo o cerco da necessidade se rompeu. Os céus se enegreceram de nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva. Há 3 anos e 6 meses que não chovia. É o poder da oferta a alargar os caminhos. É o poder da oferta que se semeia e que depois traz colheita de acordo com a sua espécie e de acordo com a sua quantidade. Em Davi, você vê o mesmo princípio. Em 2 de Samuel, abra rapidamente, porque depois nós vamos para o fecho desta mensagem. Em 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24, a Bíblia diz: porém o rei respondeu a Araúna: não. Alguém diga não. Olhe para mim e ouça isto. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Alguém concorda?
E quantos aqui sabiam que há pessoas bem intencionadas, mas que contribuem para os outros andarem para trás? Não me ouviram? Há gente bem intencionada que contribui para que os outros andem para trás. Quando alguém lhe disser o seguinte: ó irmão, você não dê na igreja que não precisa. Todos nós precisamos de dar na casa do Senhor. Quem não dá ao Senhor não pode receber do Senhor. É princípio da semente. Ó irmão, você não dê porque Deus compreende. Deus sabe que você tem falta, que você precisa. Não é preciso dar. Há outros que dão por si. Está lá gente muito gorda. Os gordos que deem pelos magros. Pois é, só que os gordos vão continuar a engordar e os magros vão morrer à fome. Porque toda a gente precisa de viver o mesmo princípio. Estão a ouvir? Sabe o que é que Araúna disse a Davi? Davi tinha feito um erro. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também errava. Sabiam disso? E por vezes há pessoas que procuram homens de Deus perfeitos que nunca errem. Querem encontrá-los? Eu vou-lhe indicar o caminho. Cemitério. Há muitos no cemitério. Não erram. Não erram nem acertam. Não fazem nada. Agora, se estiverem vivos, é normal falharem, errarem, enganam-se. Não estou a falar de gente má caráter. Não estou a falar de pessoas ruins de coração. Aquelas pessoas manhosas, com mente de cobra, que premeditam tudo. Estou a falar de gente que se engana, que erra, que falha. É normal. Só Jesus nunca falhou. Davi era homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu para ser rei. Era o homem do coração de Deus. Falhou. Um dia teve uma atitude de orgulho e vaidade muito grande. Mandou contar o povo. Vamos fazer um censo. Eu quero saber quantas pessoas tenho no meu reinado. E aquela atitude foi uma atitude de sobranceria, de vaidade, de orgulho. E também para demonstrar que com o exército que ele tinha, ele era capaz de neutralizar algumas nações à sua volta. Então ele quis, em certa medida, saber o que tinha para depois se promover e exibir e se mostrar grande. E Deus sempre disse a Davi: a tua grandeza sou eu. A grandeza do meu povo sou eu. Eu sou o Senhor dos exércitos. Aquilo que fizeste está mal. Todo o erro traz uma consequência. Veio um castigo a Israel. Diz a Bíblia que as pessoas morriam, havia um anjo que feria pessoas, muita gente morreu. E ele recebeu uma revelação através de um profeta. O anjo apareceu numa eira de um homem chamado Araúna. E quando se soube que o anjo do Senhor era visto na eira de Araúna, o profeta disse a Davi: corre para lá, levanta ali um altar ao Senhor, faz uma oferta a Deus, e essa oferta vai aplacar a justiça com que a tua terra está a ser castigada. Bem, Davi chegou lá, Araúna viu o rei, disse: ó rei, seja bem-vindo, passa-se alguma coisa? Davi disse: eu venho aqui para comprar a tua eira, porque eu preciso ofertar ao Senhor aqui, aonde o anjo do Senhor foi visto. Sabe o que é que disse Araúna? Não é preciso comprar. Eu dou a eira, eu dou a lenha, eu dou as pedras, eu dou os animais, eu dou tudo o que o rei precisa. Faça aquilo que tem que fazer. Quantos aqui aceitavam? Digam amém. Perdeu. Sabe o que é que Davi diz? Verso 24. Porém o rei respondeu a Araúna: não. Agora leia comigo. Antes quero comprá-la pelo preço devido. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada.
Davi sabia o poder que havia numa oferta dada por aquele que havia feito a asneira. E quando o Araúna lhe diz: não, eu dou tudo o que o rei precisa, Davi percebeu: eu não posso honrar e ofertar ao Senhor alguma coisa que não me pertence a mim, que é dado pelos outros. Não, eu vou dar ao Senhor aquilo que me custa alguma coisa. E vocês sabiam que toda a oferta que mexe com o sobrenatural é a oferta que sai de uma pessoa que custou a alcançar aquilo que está a dar ao Senhor. Alguém que está a dar do seu suor, do seu trabalho, alguém que está a dar da sua labuta, do seu dia a dia. Isso toca o coração de Deus. Agora, gente que rouba para dar, gente que pede para dar, isso não tem validade no mundo espiritual, porque não custou nada à pessoa. E Davi sabia o poder que havia numa oferta de sacrifício. Ele vai à presença do Senhor e ele dá alguma coisa que lhe custou alguma coisa. Ele disse: eu não darei ao Senhor alguma coisa que não me custou nada. A Bíblia diz que ele comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata, 25, e edificou Davi ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, ofereceu ofertas pacíficas. Agora tem que ler comigo: assim o Senhor teve piedade da terra e aquela praga cessou de sobre Israel. Amados irmãos e irmãs, o poder de uma oferta abre caminhos, rompe cercos de necessidade, faz com que muitas vezes pragas, obras do adversário, castigos, sejam aplacados, parem na vida de pessoas, até da nossa família. Isso aconteceu com Davi. Se aconteceu com Davi, se aconteceu com Elias, se aconteceu com Eliseu, porque é que não pode acontecer comigo e contigo, se houver em nosso coração este espírito de fé? Amados irmãos e irmãs, digam Abraão. Outra vez. O que é que Deus pediu a Abraão? Uma oferta. Que oferta? O filho que ele amava. Deus havia prometido a Abraão: farei de ti pai de nações, pai de multidões. E houve uma altura que Deus pede a Abraão uma oferta. O quê? O seu filho Isaque. E quando Abraão oferta Isaque, a Bíblia diz que a aliança que Deus tinha com Abraão foi alargada. E Deus disse: por causa daquilo que tu acabaste de fazer, se quiseres e me obedecerdes, porque tu me obedeceste, porque tu não me negaste a oferta do teu filho que tu amas, do teu Isaque, Deus disse: por causa disto, de certo, de certeza, que eu te farei grande, te multiplicarei a semente e te darei filhos como as estrelas do céu e a areia do mar. A aliança foi alargada. Princípio da oferta. Alguém pode dizer aqui amém? Amém. Alguém se lembra de Cornélio? Cornélio fazia algumas coisas constantemente. O quê? Diz que Cornélio jejuava, orava e dava esmolas continuamente. E quando o anjo lhe apareceu, o anjo disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas foram anotadas por Deus. Por isso o Senhor enviou-me para te dizer que tens que chamar a Pedro, que está em Jope. Chamas a Pedro, que está em Jope, e ele tem para ti uma palavra que te vai levar à salvação. Amados irmãos e irmãs, as esmolas não salvaram Cornélio, mas as esmolas de Cornélio aos necessitados chamou a atenção de Deus e abriu o caminho espiritual daquele homem. Eu estou a trazer aos irmãos hoje um princípio de Deus: ofertas alargam caminhos,
ofertas também rompem cercos. Antes de terminar, deixe-me lhe contar algo em que eu acredito. Eu acredito. Se você não acreditar, é consigo, eu respeito, tudo bem. Aqui toda a gente é livre. Livre para crer e livre para não crer. Assim é que é uma igreja. Liberdade. Acredita, acredita. Não acredita, não acredita. Ponto final. Eu acredito num princípio, que é o princípio de ser abençoado por Deus, por honrar, ofertar a um homem de Deus. Vocês sabiam que há homens de Deus e homens de Deus? Eu repito, há homens de Deus e homens de Deus. Há homens de Deus que são homens de Deus, mas são apenas homens de Deus. E depois há homens de Deus que são homens de Deus. Tem alguma coisa de especial nas suas vidas? Tem alguma coisa na carne? Há alguma coisa escondida dentro da carne deles? Há homens de Deus e homens de Deus. Eu quero dizer aos irmãos aqui hoje que quando eu comecei a honrar um homem de Deus, que eu reconheço como homem de Deus, que tem alguma coisa metida dentro da carne dele, digo-vos, e Deus é a minha testemunha, quando eu comecei a honrar aquele homem de Deus, os meus caminhos alargaram-se. Os caminhos desta igreja alargaram-se. Entende? E eu acredito nesse princípio. Eu acredito que quando nós honramos, quando nós ofertamos, quando nós abençoamos a um homem de Deus, que tem alguma coisa de Deus na sua vida, na sua carne, uma unção, um ministério manifestado, confirmado, nós vemos o nosso caminho se alargar por honrar, abençoar, ofertar ao homem de Deus. Em 2 de Reis, capítulo 8, deixe-me terminar com isto. 2 de Reis 8, verso 7, 8 e 9. Veja bem o que diz esta história. Eliseu foi a Damasco e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando anunciaram ao rei, o homem de Deus chegou aqui, o homem de Deus chegou aqui, disse ele a Azael: toma um presente contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. Por intermédio dele pergunta ao Senhor: sararei eu desta doença? Foi Azael a encontrar-se com ele e levou um presente consigo, a saber, 40 camelos, carregados de tudo o que era bom de Damasco. Para quem? Para quem? Para o homem de Deus chamado Eliseu. Veio, pôs-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti para perguntar: sararei eu desta doença? Por acaso não sarou e morreu depois. Mas eu quero que você entenda ao princípio. Nesta época sabia-se que quando se honrava um homem de Deus, era possível receber-se bênção na vida, alargar-se o caminho. Vocês sabem quando é que Saul começou a cavar a sua ruína total? No dia que rasgou as roupas do homem de Deus chamado Samuel. No dia que ele rasgou a roupa de Samuel, porque Samuel o repreendeu, e ele não aceitou a repreensão e rasgou a veste de Samuel. E Samuel pegou na veste rasgada e disse: assim como tu rasgaste a minha roupa, Deus vai rasgar o reino de ti e vai dar a alguém melhor do que tu. Sabe, irmãos, quando nós desonramos homens de Deus, é uma coisa tramada. Sabe o que eu acredito? Posso ser honesto com os irmãos? Não me levem a mal. Eu sou um homem de Deus
assim, assim. Não sou dos melhores, também não sou dos piores, graças a Deus. Sou assim, assim. Mas digo a vocês, há homens de Deus por aí que para prosperarem na vida, eles precisam de pedir perdão a este ministério e nos abençoar. E no dia que nos pedirem perdão e abençoarem este ministério, Deus abençoará a vida deles. Porque as palavras e as atitudes que têm tomado contra este ministério, contra este altar, têm feito com que as suas vidas tenham caído. A medida com que nós honramos homens de Deus também determina a medida com que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. E neste tempo as pessoas sabiam que quando um homem era realmente de Deus e tinha confirmação de ministério evidente, manifesto, esse homem devia ser honrado, porque na medida em que se honrava alguém assim, recebia-se honra da parte do Senhor. Entendiste? E Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. A doença o cercou. Ele queria uma resposta, uma confirmação de Deus. Ele queria saber o que é que lhe ia acontecer. E ele chamou o criado Azael e disse: vai falar com o homem de Deus, mas atenção, leva um presente ao homem de Deus. Não te esqueças de levar a oferta, o presente. E ele levou 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco, para honrar, para abençoar o homem de Deus Eliseu. Era um princípio espiritual que era vivido neste tempo. Hoje muita gente tem prazer em desonrar. Se o homem de Deus com ministério confirmado e manifesto tem alguma coisa boa, é à nossa custa. Se o homem de Deus tem alguma coisa boa na sua vida, é à custa do meu suor, do meu trabalho, das minhas ofertas. Para de ser má língua. Estás a roubar a tua bênção. Entendes isto? Se nós que estamos aqui não estivéssemos aqui por Deus, esta igreja não existia. Os leões tinham acabado com ela, as víboras, as serpentes, os dragões não acabaram por uma razão, porque Deus está aqui. Agora, muitos que se levantaram contra, sim, ficaram acabados, rebentados, atropelados. Por quem? Pelo mover de Deus. Então há alguma coisa aqui. No dia que as pessoas aprenderem a honrar aqueles que são de Deus e que têm alguma coisa de Deus nas suas vidas, na sua carne, na medida em que honram, são honrados. Na medida em que abençoam, são abençoados. Na medida em que dão, também recebem da parte do Senhor. Alguém me entende hoje? Alguém me entende hoje? Há ofertas que rompem cercos. Oh meu Deus, há ofertas que rompem cercos. Já disse aos irmãos, esta igreja foi abençoada de uma forma especial, com caminhos alargados, a partir do momento em que nós honramos pessoas que tinham algo especial de Deus nas suas vidas. Digo-vos com todas as letras. Sentimos isso na nossa vida, experimentámos isso na nossa vida, na vida da igreja. Porque digo a vocês, há gente de Deus com quem Deus tem um compromisso especial. Gente que Deus chamou desde o ventre. Pessoas cujo ministério se confirmou e se manifestou. E quando nós honramos pessoas assim, sabe que por vezes não entendemos tudo o que fazem. Vocês sabiam que há pessoas de Deus que fazem coisas que por vezes eu não entendo porque é que fazem? Até pode-me parecer mal, mas uma coisa é certa: eu não fui chamado para julgar. Se eu reconheço que são de Deus e que Deus se move nas suas vidas, eu honro. Se está errado, Deus vai tomar conta da ocorrência. E na medida em que eu tenho honrado, Deus tem me honrado. É um princípio espiritual.
Princípio de Deus. Há gente aqui que precisa ser abalada para ver se percebe isto de uma vez por todas. Precisa de ser sacudida a ver se entende o princípio. Alguém repita comigo: o melhor da terra é para mim. Eu quero. Serei obediente. Amém? Ouça, muita gente tem fé. Alguém tem fé? Muita gente crê em Deus. Alguém crê? Muita gente é um abençoado, um mais que vencedor, tudo pode, aleluia. Na hora de ofertar, eu digo aos irmãos, a nossa oferta também é um testemunho da nossa fé, do nosso acreditar, do nosso compromisso, daquilo que está dentro do nosso coração. Ofertas rompem cercos também. Vou terminar. Mateus 8:4. Mateus 8:4. A Bíblia diz em Mateus 8:4. Jesus disse: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. É interessante que os leprosos, quando eram curados, eles tinham que dar testemunho da cura através de uma... Não ouvi. Oferta. E eles iam ao sacerdote, o sacerdote analisava o corpo, via que estavam curados, e então eles davam testemunho da cura através da oferta. E quando aquela pessoa que havia tido lepra estava no altar a ofertar ao Senhor, toda a gente podia dizer: aquela pessoa foi curada porque está a ofertar. Era leproso, se está a ofertar é porque Deus o curou. A oferta do leproso era testemunho da sua cura. Diga aqui aos irmãos hoje, a nossa maneira de ofertar, aquilo que trazemos ao Senhor e à sua presença, também é um testemunho daquilo que está dentro do nosso coração. Conhece pessoas que amam muito ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Na hora de honrar o Senhor e ofertar, eles procuram o níquel mais pequeno que tiverem na algebeira. Alguns até para não caírem em tentação, porque o Espírito Santo é muito forte. Eles vêm para a igreja com a moeda mais pequena e carteira fica em casa, tudo fica em casa, porque Deus pode me tentar e eu não quero cair, eu não quero cair em tentação. Mas estas pessoas amam a Deus, oh aleluia. E a igreja, não imagina como eles amam a igreja, oh glória a Deus. Sempre têm opiniões sobre tudo. Já agora, se tem opinião sobre tudo, porque é que também não dá na casa de Deus para sustentar a casa de Deus? Fala, fala, na hora da verdade afrouxa, ajoelhou, reza. Tem boca para falar, tenha mãos para dar. Alguém me entende? Olé! Mas a minha oferta também é um testemunho daquilo que está dentro do meu coração. Ah, senhor pastor, Deus não leva isso em consideração. Isso não é importante para Deus. Se eu dou ou não, isso não importa. Deus quer ver é o meu coração, está a ver? Deus quer ver é o meu coração, a minha sinceridade, o meu aleluia. Deus não está cá preocupado com aquilo que eu dou. Está a ver, pastor? Não. A Bíblia diz que no Velho Testamento eles tinham que trazer o melhor ao Senhor. E quando traziam o que não prestava, diz que Deus ficava chateado e ofendido com eles. Deus dizia: porventura eu, o Senhor, não mereço o melhor? Será que Deus repara ou não repara?
Não, Deus não repara. E a prova maior que Deus não repara é que Jesus assentou-se ao lado da caixa das ofertas para ver o que cada um dava. É porque isso para Ele não é importante. Se fosse importante, o certo é que é importante, porque Deus repara, entende? E a forma como eu dou a minha oferta, o meu semear, também é um testemunho, é uma evidência da minha fé, do meu acreditar, do meu amor à casa de Deus, do meu compromisso com Deus. Por isso Jesus disse ao leproso: vai, apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Amados irmãos e irmãs, nunca em tempo algum fique fora deste propósito de Deus. E quando alguém lhe disser: o seu bispo só quer é dinheiro, eu, cruzes, credo, direitíssimo, eu quero que você prospere em nome do Senhor Jesus. Eu já disse aos irmãos aqui nesta igreja, a visão deste ministério é que toda a gente aqui coma o melhor da terra. É nosso desejo ver os irmãos levantados, exaltados, prosperando em tudo aquilo que fazem. É isso que nós queremos, entende? E é por isso que eu ensino. Quantos versos eu li aqui hoje? Há quanto tempo estou a pôr a palavra dentro de ti? Não são as minhas ideias, é a palavra de Deus. Para quê? Para que a palavra gere fé, e para que tu vivas por fé, e ao semeares em fé tu possas escolher, para que isto se torne rema dentro de ti, para que isto se torne no teu íntimo, no teu coração, uma verdade forte. Isto liberta a nossa vida, isto abre os nossos caminhos. Uma oferta tem poder de romper cercos, uma oferta tem poder de alargar os nossos caminhos. E nestes 40 dias, por que não, na nossa vida financeira, nós queremos um alargamento, nós queremos um aumento, nós queremos uma exaltação, nós queremos que caia por terra dívidas, compromissos que nunca mais conseguimos liquidar. Não é um cerco, não é um cerco, não é um cerco. Então é tempo de você viver esta fé e no nome do Senhor Jesus, crer no seu coração que se quiser e obedecer, o melhor desta terra também é para si, também é para si, também é para si. Olhe para o pastor e repita: também é para mim.